Boa tarde, bem-vindos, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 23 de 11 de 2021, é terça-feira, e são 19 horas e 40 minutos, aleluia. O título da mensagem é O Poder e a Autoridade, glória ao Senhor. E o hino é o 204, vamos começar por ler o 204, glória ao Senhor. O título é Vem-me guiar. É uma oração a Deus. Vem-me guiar, quero contigo andar. Vem-me guiar, em ti vou confiar. Minha alma anseia por te amar. Viver pelo toque da tua mão, mais e mais forte vem-me guiar. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. É como a pessoa que tem uma máquina de lavar, mesmo que ela fosse invisível, ele ia lá, metia a roupa e ela saía lavada. Assim é Deus, quando confiamos nele, ele nos dá o que precisamos. Aleluia! Glória ao Senhor. Então vamos ler a palavra de Deus em 2 Coríntios 3, 13, uh, 2 Coríntios 3, 13. Glória ao Senhor. Aleluia! Senhor vive. 2 Coríntios 3, 13 a 18. Então diz assim a palavra do Senhor: Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, pelo seu espírito. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é espírito, e onde está o espírito do Senhor, aí há liberdade. Porque fomos passados das trevas para a luz, agora estamos na luz. Jesus nos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a palavra de Deus. São Paulo continua a dizer: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, a imagem de Deus, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Vamos ler em 2 Coríntios 3, 3 a 8. Aleluia. Diz assim, o São Paulo, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne e do coração, do Espírito. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito de Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Então vamos ler mais uma passagem bíblica
1 aos Coríntios 12, 7 a 11. Glória ao Senhor. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro, os dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos. E a outro, discernimento de espíritos, já tinha lido. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, Espírito de Deus. E ele as distribui individualmente a cada um, como quer. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler mais uma passagem bíblica. 1 aos Coríntios 12, 3. Diz São Paulo: Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos ler em João 20, 21, 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Vamos ler em João 19, 28 a 33. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num hisopo, lhe chegaram à boca, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que, como ele, fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Vamos ler João 16, 7 a 14. Diz São João: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém, foi o que o Senhor Jesus disse. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, que não é um homem, não é uma pessoa, mas é um Espírito. Vou repetir, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Vamos ler outra passagem da palavra de Deus. Glória ao Senhor. João 15, 24 a 27. Aleluia. Glória ao Senhor. João 15, 24 a 27. Diz o Senhor Jesus: Se eu entre eles não fizesse
tais obras, quais nenhum outro tem feito. Não teriam pecado, mas agora viram-nas e me odiaram ao meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, odiaram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai usei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Mais um bocadinho, João 14, 26 a 29. Diz o Senhor Jesus: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultarias, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Vamos ler em João 14, 16 a 22. Diz o Senhor Jesus, Jesus Cristo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quer dizer que ainda não estava neles, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei eu. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes. Senhor, de onde vens? De onde vem? Ou de onde é que vem esse pensamento? Que has de te manifestar a nós e não ao mundo. Não era o Judas Iscariotes, era o não Iscariotes. Glória ao Senhor. Aleluia. Então vamos ler em João 13, 20 a 26. Na verdade vos digo, diz o Senhor Jesus Cristo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, tornou-se em espírito e afirmou dizendo, na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava, sem saber de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio do Senhor Jesus Cristo. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se, João, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus Cristo, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem ele der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então vamos ler mais um bocadinho. João 11, 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Era acerca da irmã do Lázaro, que depois o Senhor ressuscitou. João 7, 37 a 40. Eh, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé
E clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: Verdadeiramente, este é o profeta. Vamos ler João 6, 103. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Vamos ler em João 4, 21 a 26. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chamou Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu que falo contigo. Eu sou o Messias. Glória ao Senhor. Então vamos ler em João 3, 32 a 36. E aquilo que ele viu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Creio que era o João a falar. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Lê João 3, 27 a 28. João respondeu e disse-lhe: O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. João 3, 5 a 11. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Glória ao Senhor. Vamos ler João 1, 29 a 36. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, e eu por isso batizando com água. João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, isso me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar,
Esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu, diz João, eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali e dois dos seus discípulos. E vendo passar, Jesus disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Amém, aleluia. Então vamos ler Hebreus 4, 10 a 14. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Amém. Glória a Deus. Amados, vamos terminando. Desejo que Deus os abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. No nome de Jesus. Tchau.